Seja muito bem-vindo à leitura de Provérbios. Hoje nós estamos no capítulo 8, nesses 31 dias de leitura de Provérbios. Peço que você curta, compartilhe, comenta para fazer uma movimentação aqui no algoritmo, para ele entender que esse vídeo é importante e dessa maneira a gente consegue despertar cada vez mais gente. A ideia desses 31 dias é formação de hábito, desenvolver o hábito de leitura e contato e uma energia, um networking aqui de cristão ou de adeptos a isso. Tem muita coisa aqui em Provérbios que algum amigo seu, um cônjuge, alguém precisa escutar. Então, se você puder encaminhar para essa pessoa, se você tocar, nem que for 10 segundos no coração dessa pessoa, com alguma coisa que está escrito aqui, essa semente vai um dia germinar. Os frutos serão colhidos em breve. Então, vamos lá para a leitura de Provérbios 8. A sabedoria não está clamando, o discernimento não está erguendo sua voz. Nos lugares altos, ao longo do caminho, nos cruzamentos das estradas, ela toma sua posição. Junto aos portões que dão para a cidade, na entrada dos portões, ela continua a gritar bem alto. Estou chamando a você, ó povo, a todos ergo a minha voz. Inexperientes, aprendam a ser prudentes. Tolos, adquiram um coração sábio. Inexperientes, aprendam a ser prudentes. Olha o que diz aqui em Salmo 19:7. A lei de Deus é perfeita, renova as forças, as advertências de Deus são confiáveis. Tornam sábio o inexperiente. E aqui diz o seguinte, que você, tolo, adquira um coração sábio. Coração sábio, cara. Coração ensinável. Você já deve ter escutado isso também, algumas pessoas na internet falar sobre isso, ou lido em algum lugar na Bíblia. Coração ensinável. A pessoa que tem um coração ensinável, ela está lá para absorver coisas. Essa pessoa, ela é uma potência em construção, que ela está adquirindo todo aquele conhecimento. Em algum momento ela vai ajudar alguém, principalmente ela vai se ajudar. Tolos adquiram um coração sábio. Continuando no 6, diz o seguinte: escutem, pois o que eu digo é importante. Meus lábios falam o que é certo. Minha boca fala a verdade em voz baixa. Os meus lábios detestam quem é mau. Todas as declarações da minha boca são justas. Nenhuma delas é deturpada ou enganosa. Todas elas são claras para quem tem discernimento e corretas para os que encontraram conhecimento. Aceitem a minha disciplina em vez de prata e conhecimento no lugar de ouro de melhor qualidade. Ele fala isso aqui várias vezes ao longo de Provérbios. Eu não lembro se nós falamos isso nos últimos dias, mas ao longo dos próximos, eu tenho certeza que você vai escutar isso aqui. Que aceitem minha disciplina em vez de prata e conhecimento no lugar de ouro de melhor qualidade. Olha o que diz em Salmo 19, 9 e 10. O temor de Deus é puro, dura para sempre. Os julgamentos de Deus são verdadeiros, justos em todos os sentidos. São mais preciosos do que o ouro, do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel que goteja dos favos. Provérbios 3, 13 e até o 15, olha o que diz. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que obtém discernimento. Ganhar sabedoria é melhor que ganhar a prata, e obtê-la é melhor do que obter ouro. Ela é mais preciosa do que corais. Nada no que você deseja pode se comparar a ela. O conhecimento e a disciplina, ela é melhor do que qualquer coisa, porque todas as outras coisas vêm do conhecimento e da disciplina. Coloca isso na tua cabeça. É muito mais fácil você aceitar o que tem que aceitar, o que é certo, e dali ter seus frutos. Não adianta, cara. É igual a lei da semeadura. Não adianta você plantar algo que não vai nascer naquele solo. Esteja em solo fértil. Tenha disciplina, tenha conhecimento, que tudo dali floresce. Continuando no 11. Pois a sabedoria é melhor do que corais. Nenhuma outra coisa preciosa pode se comparar a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Encontrei conhecimento e raciocínio. Provérbios 2:11 diz o seguinte: o raciocínio o guardará e o discernimento o protegerá. Vou ler de novo. O raciocínio o guardará e o discernimento o protegerá. Ter discernimento, cara, te protege. E pensar demais, usando o discernimento, vai te guiar, vai te proteger. 13. O temor de Deus significa odiar o mal. Eu odeio a arrogância, o orgulho, o caminho mal e declarações perversas. Tenho bons conselhos e sabedoria prática. O entendimento
e o poder pertence a mim. Por meio de mim, os reis governam e as autoridades decretam leis justas. Por meio de mim, os príncipes governam e os nobres julgam com justiça. Eu amo os que me amam e os que me procuram me acharão. Comigo há coisas valiosas e glória, riquezas permanentes e justiça. Meu fruto é melhor do que o ouro, sim, do que o ouro refinado. E o que eu produzo é melhor do que a prata de melhor qualidade. Eu ando na vereda da retidão, no meio dos caminhos da justiça, dou uma valiosa herança aos que me amam e encho os seus depósitos. Deus me produziu como o princípio do seu caminho, a primeira das suas realizações mais antigas. Fui estabelecida nos tempos antigos, no começo, antes de existir a terra, quando não havia águas profundas. Fui produzida quando não havia mananciais transbordando de água. Antes de serem assentadas as montanhas, antes de haver montes, fui produzida. Quando ele ainda não havia feito a terra e os seus campos, nem o primeiro punhado de solo na terra, quando ele preparou os céus, eu estava lá. Quando traçou o horizonte sobre a superfície das águas, quando ele colocou as nuvens no alto, quando ele estabeleceu as fontes das águas profundas, quando ele decretou ao mar que as águas fossem além do que ele havia ordenado. Quando lançou os alicerces da terra, eu estava ao seu lado, como trabalhador perito, e era a sua maior alegria. Dia após dia, alegrava-me diante dele o tempo todo. Eu me alegrava com a terra que ele criou para ser habitada. A minha maior alegria eram os filhos dos homens, e agora, meus filhos, escutem. Pois felizes os que guardam os meus caminhos, escutem a disciplina e tornem-se sábios. Nunca a rejeito. Feliz o homem que me escuta, chegando cedo à minha porta dia após dia, esperando junto à entrada da minha casa, pois quem me achar, achará vida e terá a aprovação de Deus. Mas quem me ignora, prejudica a si mesmo, e os que me odeiam amam a morte. Olha o que diz aqui em Provérbios 13:14. O ensinamento do sábio é a fonte da vida e desvia os laços da morte. E também Provérbios 5:23. Morrerá por falta de disciplina e se perderá na sua imensa tolice. Meu amigo, não seja tolo, não desperdice a sua disciplina, sua falta de vontade de conhecimento. Procure conhecimento, procure entender as coisas, procure ter aquele discernimento absurdo e não confiar no seu próprio entendimento. São conselhos práticos e básicos de Salomão, né, em Provérbios. E eu tenho certeza que daqui vai sair muita coisa. Tenho certeza que daqui tua vida vai transbordar, e se você será protegido, você não cairá no futuro. Você vai ter problemas, isso não quer dizer que caminhando com Deus você não tem problemas, pelo contrário, eu acho que você tem até mais problemas, porque você começa coisas que você tem ao longo da sua história, do seu dia a dia, que o cristão olha como um problema, que a gente deve evitar algumas pessoas, ou não fazer alguma coisa. Tem coisas que, realmente não faz um impacto grande, né? Mas ao longo prazo isso vai estragando a vida do cristão, a gente já abstém disso, e esses pequenos problemas que a gente vai acumulando são novos problemas que a gente tem que lidar com isso. A gente tem que talvez se expor, falar, se posicionar com algumas pessoas, algumas situações, que antes de ser um cristão que cumpre alguns princípios, você não teria que passar por isso. Então eu costumo falar que o cristão ele tem mais problemas do que uma pessoa que está aí confiando no teu próprio entendimento. Porém, são problemas que a gente aprende a lidar de uma maneira mais fácil, e também a gente tem a companhia de Deus, né? A gente tem um acompanhamento aqui do perito dos peritos, né? Então a gente tem informação, a gente tem um networking de pessoas que estão aqui para ajudar a gente, grupos de orações. Então a gente começa a evoluir. Principalmente no Brasil, a gente vê uma carência muito grande de sabedoria. A gente não vê nas praças pessoas lendo como a gente vê em Nova York. A gente não vê como também lá em Londres, né? O pessoal vai para os bosques, né? Para os campos, e levam seus livros. Eu tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, e eu com 11, 12, 13 anos estava na escola. Eu senti essa diferença de que aqui eu nunca tinha lido um livro, nunca tinha conhecido um amigo que tinha lido alguma coisa, um livro, metade de um livro, e lá a gente lia um livro por semana às vezes, né, na aula de homeroom. Então são culturas diferentes também que ajuda a gente
ter uma vida mais morna, né? Uma vida mais assim, eu não vou me posicionar, não vou fazer o que tem que fazer. Então você vai ter problemas, vai ter um período que você vai precisar se expor um pouco mais, se posicionar um pouco mais, mas são princípios que mesmo se você for um ateu, cara, e você lê um negócio desse aqui, lê Provérbios, você vai ver que como tem ensinamentos bons. Tem um manual de estoicismo aqui, tem muita coisa interessante aqui. Então, você que não tem uma fé cristã, só lê. Acho que o maior livro que fala sobre riqueza é Provérbios. Lê, dá essa oportunidade para Provérbios, depois você decide ver o que você quer da sua vida. Amanhã nós voltamos para o capítulo 9. Um abraço.